Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa terça-feira a gente já começa como? Com ela, a mais linda e mais poderosa torcida do planeta, a torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, empurrando o time em mais uma vitória em São Januário. Eu fico imaginando esse jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, se a torcida do Vasco pudesse estar presente apoiando o time, eu tenho certeza que a gente ia conseguir essa classificação com muito mais facilidade, porque essa torcida é maravilhosa. O Vasco nessa quarta-feira enfrenta o Botafogo em São Januário, tendo que vencer por 2 gols de diferença para conseguir a classificação direta pela Copa do Brasil. Se for por 1 gol apenas, o jogo vai para os pênaltis. E essa torcida fazendo a festa, a gravação foi feita justamente no último confronto entre Vasco e Botafogo em São Januário. O Vasco venceu por 2-1 e essa festa grande da torcida do Vasco apoiando o clube até o último minuto, que deu essa vitória para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E para essa partida, o Vasco não vai ter ainda o técnico Ramon Menezes por conta dele ter contraído o Covid-19. E o time será comandado pelos 2 auxiliares, Thiago Kozlowski e também o Júnior Lopes. Por falar no Júnior Lopes, ele ontem foi nossa atração na nossa live, a tradicional live do canal Atenção Vascaínos. O card está passando aqui em cima, depois você pode ir lá conferir. E ele falou sobre esses 2 confrontos que o Vasco já teve com o Botafogo, um pelo Campeonato Brasileiro e o primeiro jogo pela Copa do Brasil. Ele analisou as 2 partidas e falou o que o Vasco precisa para fazer para conseguir essa classificação diante do Botafogo na quarta-feira em São Januário. Não, eu acho que a nossa ideia de jogo, né, o modelo, como eu já falei, o modelo de jogo do Ramon, ele nunca é para esperar, tá? É porque às vezes tem um adversário que cria dificuldades também, né? O nosso modelo de jogo é sempre para atacar o adversário, para ser protagonista. Você usou uma palavra que o Ramon usa bastante até, ele sempre fala isso também para os atletas. A gente tenta sempre ser protagonista, mas do lado de lá tem um adversário que também tenta em muitas situações, né? E voltando então à análise dos jogos, né? Por exemplo, o primeiro jogo contra o Botafogo, esse 3-2, você também definiu muito bem essa questão do boxer, de um dar soco no queixo do outro. Eu acho que os 2 times foram muito abertos, e quando acontece isso, o jogo fica bonito realmente, facilita para todo mundo, né? Aí no jogo seguinte foram jogar 3 dias depois, né? Já foi totalmente ao contrário. Um já foi muito precavido em relação ao outro, natural, né? Se você analisar o jogo de 3-2, quais foram os pontos positivos do Vasco? Os pontos ofensivos, normalmente, e do Botafogo também. Talvez aquele jogo ali pudesse ter sido 5-4, 6-5, né? Então as equipes procuram ver as qualidades dos adversários e neutralizá-las. Isso é normal, né? Nós tentamos neutralizar as qualidades do Botafogo e o Botafogo tentou neutralizar as nossas. O jogo seguinte foi um jogo muito amarrado, aquele 1-0, né? Foi um jogo que nós até falamos no intervalo, eu falei, inclusive, para alguns atletas no intervalo, é jogo para 1-0. Tava na cara ali que era jogo para 1-0 ou para 0-0. Então vamos ter atenção muito defensiva, né? E a chance que nós tivemos, nós temos que ter concentração para matar o jogo. E foi o que aconteceu do lado de lá, né? Eles acabaram sendo mais felizes do que nós e venceram a partida por 1-0. E para esse clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira, o Vasco vai ter retornos importantes para o seu time titular. E quem traz os detalhes aqui dentro do Bom Dia Gigante é ele, Flávio Dias. Bom dia, Flávio, conta pra gente. Bom dia, grande Emerson Rocha. Um grande abraço a você, a todos ligados no canal Atenção Vascaínos. Bom, hoje eu venho em dose dupla. Primeiro para falar de parte médica, porque as informações que a gente conseguiu apurar ontem e hoje vão ser confirmadas para que o técnico Ramon Menezes possa ter disponibilidade de elenco, de que o Vasco vai ter a volta do capitão Leandro Castan e do meia Martim Denit. Ambos apenas foram poupados do jogo contra o Curitiba, estão prontos para a partida. Andrei também, condição plena, volta para o jogo. Vinícius, a possibilidade é grande de que esteja liberado, mas não para jogar, provavelmente como opção para o segundo tempo. O volante Juninho, Emerson, estava liberado da questão médica para poder jogar, a questão da lesão muscular totalmente recuperado, mas infelizmente acabou tendo uma infecção dentária, não está legal, vai ser reexaminado, não vai jogar amanhã, não vai estar à disposição, mas para domingo, o jogo contra o Bragantino, há uma grande possibilidade que Juninho possa estar ok. A expectativa hoje por Carlinhos, que está com uma lesão muscular, pode ser que vá para o jogo, mas também não é uma situação fácil. Ricardo Graça, sim, que não vai para a partida, esse está praticamente vetado. Nessa forma, o técnico Ramon Menezes tem aí 1, 2, 3, 4 reforços para esse jogo importante contra o Botafogo. Agora é com ele definir que time leva a campo
para tentar a classificação na Copa do Brasil. Já já a gente volta para falar sobre reforços, informações a respeito daquilo que a direção do Vasco pode estar tentando para contratar e reforçar o elenco ainda para a temporada 2020. Até já, Emerson! Valeu, Flávio, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta porque eu também quero saber que história é essa de contratações para o Vasco. Mas antes, falando um pouquinho desses retornos que o Vasco teve, o provável time do Vasco para o confronto com o Botafogo na quarta-feira, 9h30 da noite, pela Copa do Brasil em São Januário é o seguinte, com fotinhos e tudo: Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique. No meio-campo, Andrei, Marcos Júnior e Martim Benítez. No ataque, Igor Catatal, Thales Magno e Germancano. E aí, o que você acha dessa escalação do Vasco? Gostou? Queria outro jogador? Queria que algum jogador que estivesse entre os titulares não estivesse, fosse para o banco de reservas? Eu quero saber o seu comentário aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. E nessa provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Botafogo, com certeza, o jogador mais contestado pela torcida é o lateral direito Iago Pikachu, principalmente após esse pênalti cometido contra o Coritiba, que resultou na derrota por 1-0 fora de casa. E o jogador que ainda vem em má fase esse ano, pelo menos ele ainda é o lateral direito com o maior número de gols na história do Vasco. E por isso, para falar sobre essa situação, esse momento do Iago Pikachu, eu trago aqui 3 laterais direitos que foram campeões com a camisa do Vasco. E olha, são 3 laterais de respeito: Maricá, Pimentel e Luiz Carlos Vinck, aquele que deu o cruzamento para Sorato fazer o gol de cabeça em 1989, o gol do bicampeonato brasileiro. Confere só o que falou os 3 ex-jogadores do Vasco sobre o momento de Iago Pikachu no Vasco da Gama. Fala aí, pessoal, aqui é o Maricá, ex-lateral direito do Vasco. Gostaria de falar do Pikachu, né, do jogador, né, o Pikachu hoje dentro do Vasco. Eu acho que é um jogador que tem uma qualidade, né, imensa. Ele é um lateral direito que faz muitos gols, mas ele deixa um pouquinho a desejar na parte defensiva. Então, eu acho que o Pikachu, o Ramon, com certeza o Ramon, ele sabe muito bem disso, né? O Ramon foi jogador e hoje como treinador, né, tá se saindo muito bem, mas a gente não sabe a forma que ele quer que o Pikachu jogue hoje, né? Então eu vejo o Pikachu com uma qualidade muito grande, um jogador, né, de nível muito alto. Só essa parte defensiva dele que ele deixa um pouco a desejar. Mas eu tenho certeza que o Ramon vai ter, daqui a pouco vai encaixar ali, e na hora que o Pikachu for atacar, provavelmente vai ter uma cobertura ali para ele. Um abraço do Maricá. Fala, galera do canal Atenção Vascaínos, aqui é o Pimentel, ex-lateral direito do Vasco. Tudo bem? Como eu fui lateral direito, né, vocês me pediram aí para falar a respeito do Pikachu. O Pikachu para mim um grande lateral direito. Teve uma fase esplêndida no Vasco. Hoje, realmente, depois dessa pandemia, né, no caso depois dessa quarentena, ele ainda não adquiriu a melhor forma dele. Acho que por isso, né, está sendo cobrado, né, está sendo bastante criticado, né, por ele ser um lateral que sempre deu alegria, que sempre fez gols, que sempre está ajudando o Vasco a poder vencer os jogos. Então ele foi agora no último jogo, né, ele fez aquele pênalti, pênalti infantil, né, no meu modo de ver, mas ele, né, tem muito crédito ainda, principalmente com a torcida do Vasco, né, que ele, como eu disse, foi artilheiro, né, onde ele passou no Vasco mesmo, há 2 anos já que ele vem fazendo ótimas partidas, mas acredito que ele tem que recuperar logo a melhor forma dele, né? Até para ele poder ajudar o Vasco. Porque ele mal, com certeza o Vasco perde um grande potencial ali pelo lado direito. Mas é um grande lateral direito e readquirindo a forma física, a forma de felicidade também, né? Que o jogador tem que estar feliz também para poder atuar, para poder jogar.
E eu acredito que ele vai readquirir tudo isso para poder dar mais alegria aí à torcida do Vasco. Porque futebol ele tem, né? É indiscutível. Mas o jogador tem fases e acredito que essa fase ruim dele vai passar, né? Estamos no começo aí do Campeonato Brasileiro e acho que o Vasco ainda tem muito ainda, ou melhor, o Pikachu ainda tem muito ainda para poder ajudar o Vasco. Valeu, galera. Grande abraço aí e fique com Deus. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia ao canal Atenção Vascaínos, né, Flávio Dias, Bismarck e a toda a galera do Vasco, né, essa torcida maravilhosa que eu tive o prazer de defender essas cores por muito tempo. E foi uma torcida que sempre me ajudou muito, muito participativa. Falar do Pikachu, no meu entendimento, como fui lateral muitos anos, né, para mim ele é um jogador de apoio, é um jogador que sabe usar muito bem do meio para frente, né, tanto entrando por dentro como no corredor também, mas com algumas dificuldades defensivas, né. É um jogador com uma disposição muito boa em campo, um jogador participativo, né, mas no meu entender a qualidade dele se apresenta mais do meio para frente do que propriamente lá atrás defendendo. Grande abraço a todos. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E agora chegou ele, aquele quadro que você gosta, com notícias rápidas e diretas aqui do Vasco dentro do Bom Dia Gigante. Hoje, 8 horas da noite, na Vasco TV, vamos ter mais uma live especial. O entrevistado da vez será o capitão Leandro Castan. Ele vai responder perguntas dos jornalistas e também da torcida do Vasco que participa ali pelo chat. Então você vai lá, se inscreve na Vasco TV para participar dessa entrevista com o Leandro Castan. E por falar na Vasco TV, vai ter transmissão com imagens 10 horas da manhã na quarta-feira do Campeonato Carioca Sub-20, Vasco e Macaé. E por falar no time Sub-20, o elenco será dividido, porque na própria quarta-feira o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. 3 horas da tarde, Vasco e Cruzeiro estreiam no Campeonato Brasileiro dessa categoria e o Vasco vai muito forte, tanto no Campeonato Carioca quanto no Campeonato Brasileiro dessa categoria Sub-20. O Vasco tá voando! E agora sim, para tudo, volta ele como ele mesmo prometeu, Flávio Dias trazendo detalhes sobre o que você quer muito saber. Contratações, isso mesmo. Conta aí pra gente, Flávio Dias, que história é essa? O Vasco vai em busca de reforços? Quantos são? Conta pra gente, Flávio. Bom, Emerson, estamos de volta para falar do assunto contratações. Sim, a direção de futebol do Vasco já está bastante atenta na necessidade de reforçar o elenco cruzmaltino para o restante da temporada. Existem algumas posições que estão muito carentes, que têm deixado o Vasco na mão em alguns jogos. A lateral direita, uma delas, a volância, principalmente o primeiro volante, são posições em que o Vasco hoje tem urgência da questão de reposição. Martim Benítez, ponta de lança, pode ser, o Bruno César não está ainda jogando bem, não se sabe se o Bruno César vai suportar, porque ele joga em alguns momentos bem, depois não joga bem, é muito pouco para substituir o principal jogador do Vasco. O lado de campo, se achou ali o Igor Catatal, que pode ser uma boa opção. Vinícius é um jogador que está voltando de lesão, também pode ser uma opção. Por isso que eu digo, hoje as posições mais carentes para o Vasco como prioridade são a lateral direita e a volância. E eu ontem recebi a informação, que eu trouxe inclusive na nossa live, aqui no canal Atenção Vascaínos ontem à noite, que o Vasco está buscando 2 contratações. E a pessoa que me passou com a seguinte expressão: contratações responsáveis. O que seriam contratações responsáveis? Dentro de um orçamento. Não adianta nada você pagar além daquilo que você pode, porque você vai onerar o clube, você vai tornar o clube uma situação problemática, vai trazer uma situação problemática, vai criar uma onda novamente de atrasos, porque o dinheiro tem que ser
colocado, tem que ser exposto para pagar os atletas, e aí como é que você vai fazer? Então, diante disso, tem que ser contratações pontuais, mas dentro de uma possibilidade. E eu fiz apuração, quis saber, esses jogadores, contratações responsáveis, jogadores para jogar ou jogadores como perfil de Neto Borges, Carlinhos, Guilherme Parede, que são jogadores de composição e que podem eventualmente até jogar? Não. Segundo essa pessoa, essa fonte que me passou, são jogadores que podem vir para o Vasco para jogar. A ideia seria essa. É bom a gente lembrar que o Vasco abriu uma brecha no orçamento em relação a Fred Guarim. Essa grana poderia ser utilizada, mas de alguma forma também já está sendo utilizada até para pagar esses jogadores que chegaram. Neto Borges, Carlinhos. É bom lembrar que o Carlinhos fez um contrato de quase 2 anos com o Vasco. Você tem também o Guilherme Parede, que está emprestado, mas são orçamentos, são situações que o Vasco precisa encaixar e talvez esse dinheiro do Fred Guarim não seja usado na totalidade para novos jogadores, talvez já esteja pagando esses. Também recebi essa informação. Mas é bom lembrar, por exemplo, o Vasco perdeu, ou na verdade não ficou mais, não é que tenha perdido, o Cláudio Vinck. E é um valor que o Cláudio Vinck recebia legal, digamos aí, um valor entre 80 e 100 mil, não sei, a gente não sabia quanto o Cláudio Vinck ganhava, mas é um valor que de repente você consegue trazer um bom jogador, talvez um jogador de boa qualidade para jogar naquela posição, sem maiores investimentos fora da realidade, mas jogadores que também possam jogar, porque trazer jogadores apenas para compor elenco, usa-se a base. Tanto é que ontem também na nossa live, você viu isso, Emerson, o nosso Júnior Lopes, falou claramente o auxiliar técnico. Saulo, lateral direito, Caio Lopes, MT, todos esses meninos, Laranjeira, todos vêm sendo observados. Para trazer um jogador para compor o elenco, que não vai jogar, usa a base. Essa é a filosofia. Mas hoje a tendência é que realmente o Vasco possa, em breve, ontem tentei falar com o vice de futebol José Luiz Moreira, ele não me respondeu, também tentei falar com o André Mazuco, também não me respondeu, mas contratações estão sendo entabuladas para em breve o Vasco ter alguma novidade em relação a reforço para o seu elenco, porque está necessitando demais. É isso, Emerson. Um grande abraço para você. Segue aí no comando do Bom Dia Gigante. Beleza, Flávio. Valeu mais uma vez pelas essas informações importantes aqui dentro do Bom Dia Gigante. E eu quero agradecer a todo mundo que participou e viu esse Bom Dia Gigante até o final. Então faça aqueles pedidos de sempre apenas no final, em respeito a você que está aí do outro lado. Dá o like nesse vídeo. O like é muito importante. Compartilhe ele também entre seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça chegar a todos os vascaínos. E para você que ainda não é inscrito no canal, que isso? Se inscreve no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola aqui no canal Atenção Vascaínos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. A gente dá muita notícia por lá. E tem também o nosso segundo canal, o AV+. Você vai lá, o link tá na descrição desse vídeo, mas você pode ir lá, procura AV+, é bem fácil, bem tranquilo, porque também temos vídeos todos os dias por lá também no nosso segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Eu quero sempre agradecer a você que tá aqui acompanhando a gente sempre no canal e quer bater um papo comigo, mais tranquilo, vai lá no meu Instagram, @Emerson_Roche. Tá aqui na descrição aqui, ó, @Emerson_Roche. Você vai lá, me segue no Instagram, a gente bate um papo, com certeza eu vou aceitar todo mundo e bater um papo bem tranquilo, porque eu vou responder a todo mundo, porque eu sempre faço isso. Respondeu, mandou pergunta, eu sempre vou falar lá com você no meu Instagram. Grande abraço, galera, bom restante de terça-feira. Hoje tem AV+, daqui a pouquinho um vídeo bem especial e à noite tem Flávio Dias com o nosso AV News recheado de informações. Conto com você a participação no AV+, e também aqui no canal Atenção Vascaínos. Boa terça, galera. Valeu, fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.